Olá, sétimo ano, sétimos anos. Devido à pandemia que a gente tá tendo aí agora, a escola propôs essas aulas online, tudo bem? Então, eu separei aqui a matéria que a gente já viu, inclusive já caiu na prova, então seria mais uma revisão. Eu vou falar um pouco do feudalismo, que eu comecei a conversar em sala, mas não vou entrar muito, é só para a gente não deixar de falar. Outra coisa, vou preparar uma lista de exercícios, uns 10 exercícios, e vou mandar no maestro. Para a gente, enfim, ficar fazendo, ter essa revisão para não deixar a matéria tão esparsa. A primeira matéria que a gente viu, o primeiro, evento que a gente conversou foi a história medieval, ou seja, esse período da queda de Roma até a queda de Constantinopla, que a gente estuda por que é considerado medieval, os povos que ali habitaram, o que seria o feudalismo, a importância que surge de uma imagem do rei. Esse período, então, a gente estuda principalmente a Europa e a influência dessa potência continental em toda a história. No primeiro momento, no segundo capítulo, a gente falou dos povos bárbaros. Povos bárbaros esses, que a gente usa aspas no primeiro momento, porque é uma concepção greco-romana. Ou seja, os gregos e os romanos olham para as suas fronteiras e vê, quem está lá fora, quem não tem uma cultura igual a nossa, é considerado bárbaro, inferior, selvagem. Ou seja, tem aquela ideia de que eles são inferiores e nós superiores. O grego vira e fala, nossa, a gente tem o nosso idioma, a gente tem a filosofia, a gente tem... O romano vira e fala, a gente tem um senado, a gente tem a ideia de república, e eles vivem como se fossem selvagens, primitivos. Então esses povos bárbaros, qual a importância da gente estudar eles? Eles tiveram uma referência muito maravilhosa na formação de vários países. Igual eu falei, os germânicos, a Alemanha origina daqui, os francos, a França tem uma participação dos francos, então por que não estudá-los? Então esse aspas aqui a gente tira. Lógico, tio Carlos, eu sou preconceituoso em falar bárbaros? Não, a gente usa isso hoje, mas enfim, a gente tem que entender de onde veio essa concepção. Bárbaro no sentido de barbaridade, selvageria, inferioridade. Coloquei aqui alguns nomes dos principais povos. A gente foca principalmente nos germânicos, nos francos, falando dos vândalos, lembrem-se, e dos vikings. Já que temos um período de, não de descanso, mas de quarentena, eu recomendo a série Vikings, tem na Netflix. É uma série muito boa que fala um pouco, então assistam, quem tiver interesse. Estudar os povos bárbaros, a relação que eles vão ter com os países europeus. Igual eu falei, Carlos Magno, que a gente estudou, ele cria uma ideia de conquistar, trazer para o seu reino a Igreja Católica e a liberdade de escolha. Vou ficar sem religião ou vou ter a religião católica? Essa união faz com que ele tenha, anos mais tarde, a criação da França. Ele morre, o Tratado de Verdun divide em 3 partes o território que hoje a gente conhece como França. França Oriental, França Central, França Ocidental. Ou seja, já temos a França criada não pelo Carlos Magno, mas após a morte dele. Uma terceira matéria que a gente viu e todo mundo está falando, são os árabes. Povos esses que vivem ali na Península Arábica, no início do século VII, do 5 ao 7, onde eles têm não uma religião, eles têm vários deuses, um deus sendo o principal, e eles cultuam vários deuses. Surge um profeta, um enviado por Deus, Alá, que diz, eu vou fazer da minha vida uma peregrinação para criar uma religião única. Estamos seguindo os deuses falsos. Então ele cria o islamismo. De novo, sem preconceito, árabe. Nem todo árabe é muçulmano e nem todo muçulmano é árabe. Quem é muçulmano, a pessoa que segue o islamismo. Maomé, ele sai de Meca e vai para Medina. Chegando em Medina, ele propaga o islamismo e morre. O povo ali da região vira e fala, meu Deus, será que ele não estava certo? Surge o islamismo. O islamismo surge como uma religião muito radical. Tio Carlos, mas não é do homem bom? Nem todos são assim. A gente tem uma diferença entre sunitas e xiitas. 2 grupos dentro da religião que consideram modos diferentes de ver a religião. O sunita, lembra que o Carlos falou, mais suave, mais de boa. Para eles, tem o Alcorão, que é o livro que eles seguem, e você pode ter várias religiões à liberdade. Já o xiita, é aquela brincadeira que o Carlos falou, não dá, os caras são radicais, eles são metódicos, para eles você tem que combater quem não é islâmico, quem não é muçulmano, ou seja, é só o Alcorão que existe como livro, é só Alá, não pode ter outra religião, eles são bem radicais. Os sunitas, na maioria do mundo,
xiitas, Irã e Iraque, na sua maioria, 90% estão nesses países. Terminada essa matéria, eu quero que vocês fiquem espertos agora nesse mês de abril. Se não voltarem às aulas, fiquem espertos com os jornais. É o mês do Ramadã, lembra que a gente conversou? As orientações que cada muçulmano tem que fazer? Rezar 5 vezes ao dia. No mês de abril, o nosso abril, para eles o 9º mês. Eles não podem se alimentar, eles ficam só aquela casca de pão que o Carlos falou e água, em respeito à andança, ou seja, a caminhada de Maomé, e visitar a Kaaba, que é aquela pedra que até hoje não sabem de onde surgiu, que eles têm que visitar pelo menos uma vez. E nesse mês de abril eles visitam primordialmente. Por quê? Eles já estão fazendo o mês do Ramadã, é mais simbólico visitar a Kaaba nesse mês de abril. Segundo as autoridades da Arábia Saudita, vai ser fechado. Tem grupos xiitas falando que vai reverter isso, que tem que liberar. Enfim, o debate está muito em foca nisso. Libera ou não libera? O contágio, as pessoas. Lembra que o Carlos falou? Até o ano passado, muitas pessoas no Rio amacetavam, não tinham controle de liberdade. Então, imagina, além de ter esse tanto de pessoas, a possibilidade de você contrair a doença que a gente está tanto falando. Terminado isso, a gente começa, no primeiro momento, a falar de feudalismo. O tio Carlos separou a Alta Idade Média, que a gente conversou, que é o momento desse feudalismo. O que seria esse feudalismo? É a matéria da próxima aula. Eu queria que vocês lessem o capítulo da apostila, que está bem detalhado, com imagens e tudo mais. O tio Carlos não vai entrar muito nisso, os exercícios vão ser dos árabes até os árabes. Então, povos bárbaros, início da história medieval e os árabes. Tudo bem? Então, bom descanso, não deixem de estudar e se cuidem.